Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 4x1. Um podcast que reúne vozes femininas para te inspirar, te trazer muito conteúdo sobre empreendedorismo digital. E hoje, eu já quero começar o episódio te perguntando como estão as suas relações e como você tem conhecimento sobre como lidar com os homens e as emoções dele. Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast com uma convidada muito especial que tem meu coração e ela sabe disso. E para a gente compor aqui o nosso bate-papo, nós temos Merielle Basílio, nossa querida e maravilhosa Mimê, Bianca Fola, nossa chefe em casa maravilhosa, e a nossa convidada especial. Ela que já é formada em terapeuta tântrica, está aí se formando em psicologia, desbrava as redes sociais, trazendo muito conhecimento sobre relacionamentos, sobre sexualidade para homens. Então seja muito bem-vinda, Dri Linari! Obrigada, gratidão. Prazer te ter aqui, maravilhosa. E olha, a gente estava ansiosa. Que a gente gosta de falar, mas ninguém fala que gosta de falar, né, gente? É lógico. A gente gosta de falar de relacionamento, eu acho que é importante, né? A gente sempre traz o nosso bate-papo sobre empreendedorismo, mas as nossas relações fazem parte da nossa vida e que compõem o nosso empreendedorismo também, né? Então a gente está ansiosa hoje para descobrir um pouco mais sobre esse universo. Mas antes da gente começar, bora para o começo? Bora. Mas aqui antes, ela empreende na área. Ela empreende super. Ela é uma empreende de tratar os relacionamentos. É isso. Até produto digital a Dri tem, vamos falar disso. Muito bom. Mas, Dri, como que começou todo esse processo, né? Como que chegou a Dri, né, desbravando todo esse processo e descobrir um nicho tão restrito hoje, tão específico, né, que é para homens. Como que foi esse processo na sua jornada empreendedora? Foi uma luta, né? Na verdade, ainda é uma batalha diária falar sobre relacionamentos em geral, e principalmente vida íntima do homem. Mas, na verdade, desde lá do começo, quando eu estava naquela confusão mental, né? O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Uma amiga minha falou assim, sabiamente, ela falou assim, as pessoas te solicitam para quê? Você é solicitada para quê? Eu falei, gente, aí é o primeiro pensamento que vem. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei nada. Mas aí eu fiquei com aquela reflexão e eu falei assim, não, as pessoas me solicitam, eu fui lembrando, porque a gente esquece dos nossos valores, né, da nossa riqueza, eu fui lembrando que eu sempre era muito solicitada. Eu era amiga que todo mundo queria falar dos relacionamentos, contar as DRs e falar também das partes mais quentes, dos relacionamentos sexuais, porque eu sempre tinha uma solução para algum problema que estava ali acontecendo. E nunca teve tabu, né, Dri? Eu sempre vejo muito isso você. Exatamente, porque assim, para mim, assunto de intimidade e relacionamento, obviamente, é uma coisa natural. Eu falo, e eu acredito que isso é até um dom divino, eu falo de uma forma muito natural, que para mim é verdadeiro. Então, a partir disso, e isso faz muito tempo, a partir disso, eu pensei assim, então eu acho que eu posso seguir por essa linha. E passou-se o tempo, os anos, vida, trabalhei na área privada, empresa privada, CLT e tal, e aí um belo dia eu comecei a empreender nessa área. E trabalhando com massagem tântrica, né? Ainda estou na área de massagem tântrica, e fui refinando ainda mais naquilo que eu era de melhor. E hoje, né, sou terapeuta tântrica, especialista em relacionamento, voltada especificamente para a área da saúde masculina. Então, posso dizer que hoje estou realizada e desbravando aí esses desafios de falar, principalmente nas redes sociais, sobre vida íntima masculina e vida relacional, né, vida afetiva também, especificamente voltada para o homem. Então, acho que eu estou no caminho certo. Aí eu vou perguntar, mas por que os homens? É tão comum a gente ver, eu até comentei com a Bianca, né? As mulheres parece que procuram mais sobre isso, né? Estão mais abertas a aprender. Mas por que homens? Então, não tem assim um porquê específico. Na verdade, como grande parte da minha vida, nada é planejado, as coisas vão acontecendo e eu acho isso muito legal. Eu fui percebendo que eu era muito boa quando né, eu atendia tanto homem quanto mulheres dentro da terapia tântrica,
mas quem mais voltavam eram os homens. E aí eu percebi que eu era muito boa quando eles vinham não só para massagem, mas para um algo mais, para conversar, sabe? A situação saiu só do físico, de uma cura para o físico, mas para um aconselhamento, um direcionamento. E aí eu lembrei da Adriana, lá de anos atrás, quando me fizeram essa pergunta-chave. Então, por isso, às vezes, você fala alguma coisa que parece uma besteira para alguém, mas tem uma importância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para as outras pessoas, porque essa pergunta foi uma virada de chave para mim. E então eu fui percebendo que eu era muito boa. A partir do momento que eu fui percebendo que eu era muito boa, que as pessoas estavam dispostas a pagar para conversar comigo, eu falei assim, então eu acho que o meu dom tá aí. Sim. E acho que homem, eles têm essa dificuldade de falar, né? Então ela realmente descobriu um dom, porque não se abre Com mulher, né? Uhum. E sabe uma coisa que veio? A gente fala assim, quando a gente fala digital e no mercado de modo geral, existe a questão do nichar. Então, eu falo assim, eu escolhi, é um público específico, é homem, identifiquei algumas particularidades. Eu creio que você identificou não só da sua facilidade com eles, mas o retorno, porque eu acho que é o mais difícil. Ele aceitou falar comigo, outras pessoas vieram também, né? E o desbravar. Então, é legal isso, esse olhar de oportunidade no meu talento. Foi exatamente isso. Falei assim, e eu olhei de fato o mercado, falei, logo no início, né? Eu falei assim, não, eu tinha vergonha de falar que trabalhava com homem. Eu vim pensando nisso. Eu tinha Eu fiquei vergonha. pensando nas mulheres com ciúme. Eu tinha vergonha. E até o marido, né, Dri? Que ela é casada, casadíssima, bem casada. Eu tinha vergonha. E aí eu fui trabalhando, acho que é muito mais uma questão pessoal, fui trabalhando essa questão de qual é a vergonha que tá me parando. E eu falei assim, poxa, se eu começasse a focar só no público masculino, que é o que realmente me preenche, qual seria o preço disso? E eu falei assim, eu acho que dá para pagar esse preço. Legal. Enfim, porque independente do que você seja, o julgamento ele vai estar sempre aí. Tudo. Então, não vou me permitir deixar de fazer e o mais importante, de transformar a vida das pessoas. Porque quando você entende que o teu trabalho transforma a vida das pessoas, cara, isso é muito bom. E mais do que transformar a vida do homem que você trata, transforma também a vida das mulheres que estão à volta dele, né? Exato. Lateral. E energia sexual, esse termo me chamou a atenção também. É diferente de atração. O que é uma energia sexual? É quando a pessoa fala com você ou é algo que a pessoa sente? Então, a energia sexual é energia vital. É a energia que todo mundo tem aí, nossa energia vital. E o que eu fui percebendo ao longo do meu trabalho é que os homens, eles não são educados, as mulheres também, mas muito mais os homens, eles não são educados para trabalhar isso. E aí vem aquela história clássica do menino que tem lá 12 anos, que vai começar a iniciação sexual. E aí leva o tio, leva lá na casa da luz vermelha. Eu sempre falo isso, que dependendo da idade a pessoa não vai nem saber o que significa luz vermelha, lá na casa das primas. Dá uma revistinha pra ele, dá um negocinho. Então hoje os jovens têm muito mais acesso, né, à pornografia do que antes. Sim. Então já começa de uma forma deturpada. E eu fui percebendo que isso, para os homens, que é a maioria do meu público, que é 40 mais, tinha um preço muito alto. E no final das contas, a gente está vivendo um momento de homens doentes. Essa masculinidade tóxica, com essa pressão, porque o homem ele tem muito essa pressão de performar. E não só performar sexualmente, mas performar enquanto homem. E qual é o preço disso? Qual é a balança das responsabilidades do homem e da pressão que não é saudável? E eu não descarto a energia sexual dentro de todo o meu trabalho, né, daquilo que eu acredito, para potencializar esse processo de cura. Alguma coisa de bloqueio que os homens têm e que você consegue visualizar através desse tratamento que você oferece. Exatamente, exatamente. E, consequentemente, se você isso que você falou, se você transforma a vida do homem, você vai transformar a vida da pessoa que trabalha com ele, a vida da companheira, a vida dos filhos. Então, no final das contas, tudo é relacionamento. Nossa, faz total sentido, né? Ô, Dri, mas conta, assim, olhando pra gente que é mulher, né? A gente não tem ideia, até você trouxe vários pontos da infância que a gente não tem como mulher, pelo menos eu não tive, né? A gente não é ensinada, toma a revistinha 12 anos. Não. Não faz parte, né? Mas a gente lida com os homens.
né? Então, como nós mulheres ajudamos eles a lidar com esse processo, observando, conversando, né? Para eles também se entenderem, né? Até chegar em você maravilhosa que pode auxiliar. Qual é o nosso papel como mulher? É um papel, assim, importante, né? Porque a mulher, ela tem... O homem, ele tem uma relação com a mulher diferente que a mulher tem com o A homem. gente estava falando sobre isso no bastidor. Conta É mais muito sobre isso. interessante isso. Então, a mulher, ela tem que realmente ter posse de que ela pode conduzir de fato. Eu até falo com alguns, né? Falo com meu marido, falei, qual é o segredo de bom relacionamento? Aí ele fala, a mulher. Eu falo, você tá fazendo isso para me agradar. Você tá falando isso para me agradar. Mas de uma certa forma, sim. Então, a mulher, ela tem essa sabedoria de conduzir, de estar de forma amorosa, afetiva, conversando, que no final das contas o diálogo sempre é a melhor forma. Então, psicoeducar tanto a mulher e, consequentemente, vai psicoeducar o homem. Então, uma boa conversa, conversa amorosa, afetiva e entender o mais importante. Eu sempre lembro daquele livro, As Mulheres São de Marte, as mulheres são de Marte e os homens são de Vênus. Eles são de planetas diferentes. Eles são de planetas diferentes. Então, até porque, e é uma coisa que eu tenho observado muito, eu estou virando uma estudiosa da forma como o homem, ele olha para a mulher dele, como ele enxerga a mulher, e a forma como ele é criado. Eu até brinco, eu não tenho filho e não pretendo ter filho, mas se eu tivesse um filho, uma filha, a criança ia ser o meu experimento. Adoro. Por exemplo, se eu tivesse uma menina, eu não ia dar bonecas para ela. Eu ia dar só brinquedos de meninos, para ver o que ia dar. Porque o que eu acredito? A mulher, ela já é culturalmente induzida a cuidar dos bebês. Então, elas geralmente são mães muito melhores do que os pais, né? Tem mais intimidade com as crianças do que os homens. E os homens têm muito mais intimidade com carros, por exemplo. E eu falo isso porque eu observo meu sobrinho, que tem 3 anos, e ele é louco por carro, então, do que as mulheres. Então, diga-se, né? Tem aí, que eu não acredito, o senso comum de que os homens dirigem melhor do que as mulheres. Mas não é uma questão de genética, eu acredito que isso é uma questão cultural. Então, se eu tivesse uma filha, eu ia dar vários carrinhos para ela, sabe? Para fazer esse experimento. E o que eu percebo é que os homens são criados de maneira diferente das mulheres. Então, o homem, ele vê a mãe como, não vou dizer uma serviçal, mas uma pessoa, ele vê a mulher que ele mais ama, como serviço. Então, ele cresce sendo servido por uma mulher. Quando ele casa, ele não espera nada menos do que isso. Em todas as áreas, até no relação. E sabe o que é interessante? Eu sempre conversava, eu tenho filhos. E eu falava com a minha amiga assim, eu não tenho preocupação com as filhas que eu vou criar. A minha maior preocupação é com o filho que eu vou criar. Porque qual o tipo de homem que eu vou colocar na sociedade? Porque eu falava assim, na pior das hipóteses, as minhas filhas vão ser parecidas comigo. Porque é o que elas veem, mas e o homem? Porque eu entendi isso, é o meu papel moldar o homem que eu quero que seja amanhã para outra mulher, que seja para as minhas filhas ou para a esposa dele. Então isso foi sempre uma preocupação muito forte para mim. O Tito tem um peso muito forte, porque é essa questão de experimento, o que eu tenho? E tanto que eu falo hoje, vamos fazer as coisas, ele vai me ajudar, porque ele tem que ajudar a fazer. E eu falo com a Elô, que ela tem, meu filho tem 8 e a Heloísa tem 10. Às vezes ela rejeita o abraço, eu falei, não, recebe o abraço, aprende a receber um cuidado, porque nós crescemos sem isso, então eu não quero. Então assim, abraça, volta lá e abraça seu irmão, volta lá e deixa ele fazer, e ele vai lá e serve a sua irmã. Vai lá e pega a água para ela. Porque é esse exercício que às vezes a gente não teve. A gente foi educado a servir sempre. Sempre. E no final das contas, chega o momento que a conta chega. A conta chega, tanto para a mulher. Então, o homem, ele sempre foi servido. E a mulher, ela foi criada para ela ter as coisas dela, batalhar. E aí quando casa, aí o homem espera que ela venha servi-lo, porque ele foi criado a vida inteira assim, com uma mulher, né? Independente. Demonstrando a forma, com a linguagem de amor, sendo o serviço. E ela querendo ser servida também, ela querendo fazer acontecer as coisas. Então, o que eu observo hoje dentro dos relacionamentos
são esses conflitos de interesse que eu acredito que vem lá de baixo. Então, se a gente fizer isso que você está falando, né, mudar a forma, as mães, mamães, olhem bem a forma como você está criando seu filho, sabe? Como ter essa preocupação que você tem, como que eu vou criar o meu filho? Para ele ser um bom pai, para ele ser um bom marido, um bom chefe. Não, e é louco, porque até eu olhando para uma mãe de menina, né? Hoje, você tá falando, eu até tô pensando, gente, eu acho que já caguei. Já deu tudo errado. Eu fiz errado. Não, amiga, sempre Ainda dá tempo, né? dá Glória a tempo, amiga. Jesus. Porque no caso da minha filha, a gente tem muito essa questão de empoderá-la, né? Porque eu fui criada dessa forma, no sentido de, cara, você pode, você vai, faz. Meu marido também é muito de, não, filha, vai e tudo mais. Então eu já percebo na Lu que ela é bem empoderadinha, sabe? Então, ai, mãe, meu amiguinho falou que eu sou feia, eu não tô nem aí. Ela é desse tipo. Só que eu sei também que quando ela crescer, se ela não tivesse outro olhar, cara, se o homem ficar, não quer, então tchau, eu sou mais eu. Só que não é Não muito é assim, a certo, gente vê nesse processo. Gente, criar filho é muito difícil. Vocês estão muito guerreiros. Não, aí, e feliz você que eu falou não do carro. E você Eu falou também do, sou A gente desse se time. resolve e tá ótimo. É. e você Isso é falou uma do grande carro. responsabilidade. E é muito interessante, Pô. tipo assim, que carro pra mim é meio de transporte. Eu não quero saber se tem roda de liga leve, não interessa pra mim. E o meu marido, nós já tivemos muito debate sobre isso. Ah, eu quero com roda. Eu falei, que roda, filho? Que roda? Você pra quê? Ele vai rodar. Isso é uma roda Vai rodar comum, vai igual, rodar. roda que roda. E a minha filha mais velha, de 18 anos, ela adora carro. Ai, eu adoro carro. Ela fala Adoro assim, ela fala dos modelos de carro. Eu falei, Isso você é tá bom, falando? já misturou. Já não é entendeu? só o Ela papel quer carro masculino com o importado, homem. carro não sei o quê. Eu falei assim, mas de onde saiu isso? Sim. Né? Porque você trouxe que é muito característico, porque eu não tenho. Para mim, carro, literalmente, carro é meio de transporte. Eu nunca gostei muito de brincar de boneca, mas carro não é algo. E você vê nas crianças isso, não? Ela gosta de verdade. carro, ele gosta de outra coisa. Sim. E é um desafio. Mas você voltando a falar um pouquinho da energia sexual que a Bianca trouxe, aí trazendo de filho, de energia, o nosso papel, não só como mães, mas como mulheres nesta formação, neste lugar, o que a gente faz? Eu vou contar a cabeça da minha faz? filha. Porque você fala assim, já falou assim, já caguei, não, dá tempo de melhorar, tá, mas como eu melhoro? Como eu ajudo o meu irmão, o meu primo, o meu sobrinho, o meu filho que é pequeno? Porque eu entendo o nosso papel. E, eles têm a pressão, mas o nosso papel é muito forte, porque os homens que vão ser criados lá na frente depende do que eu sei hoje. Eles são Do que você vai me educados ensinar também. Mas até antes por dela mulheres. falar, eu falo que eu caguei, mas eu tenho ciência que eu tenho que até dosar um pouco dela e já percebo Já vai- isso. já Por vai- exemplo, tem várias coisas que acontecem, eu falo, ai, filha, a mamãe não consegue, chama o papai. Eu conseguiria. Pra Vamos mostrar chamar o pra papai? ela. Sempre, a gente nunca teve essa questão de, ai, papai e mamãe não se abraçam, não se beijam na frente. Não, ela sabe exatamente que a gente se papel. abraça, que tem pais que nem beijam na frente dos filhos, né? A gente não tem essa, então ela tem a clareza de que nem esses dias eu tinha que sair e ia dar muito trabalho pra mim sair de casa, porque estavam, né, reformando lá. Aí eu falei, ai, filha, vamos chamar o papai? Não, mãe, ela falou, não, mãe, eu desço e fico olhando pra você. Não, filha, vamos ligar pro seu pai. Seu pai vai Resolve. Vai resolver. resolver. Menina! Homem, né? Essas coisas. Resolveu super. Então, eu tenho essa ciência, mas eu não sabia que pro lado sexual. Eu tive essa ciência, você falando. Mas eu tenho essa ciência até pra vida. Pra ela entender que existem papéis e tá tudo certo. E que tá tudo bem ela, em um determinado ponto, se mostrar vulnerável. Isso. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o questionamento já é o primeiro passo. O que eu devo fazer? Como que eu devo melhorar? E a partir disso, ir construindo outras respostas. E que a questão da vulnerabilidade também, hoje, para os homens, é um grande problema. Então, Eles falam, né? tem paciente que chega e chora, né? E principalmente com o que eu trabalho, que é questão de impotência sexual, tratamento de ejaculação precoce. Então, a cobrança que existe para os homens em relação a isso, com tamanho também. Então, eu digo assim, o homem ele já chega na cama com várias responsabilidades. É verdade. Ele tem que ter o pau grande, ele tem que performar, ele tem que durar, ele tem que fazer a mulher chegar lá. Então, são muitas uma pressão questões. até interna, né? Porque ninguém tá falando oficialmente com ele, mas já tem uma cobrança Só de ele com bastidores. ele. Porque se ele não atende esses requisitos, ele é considerado menos homem do que, né, outros. E uma outra coisa que acontece, assim, hoje em dia é a performance, né?
Então, a questão da medicação virou uma epidemia. Você vê jovens saudáveis Sim. tomando medicação para não correr o risco de não De não performar. performar. Porque já que todo mundo toma, por que que eu não vou tomar? Que loucura. É, Gente, estudos, é né? muita coisa. Eu tô estudando psicologia, fazendo faculdade de psicologia, e eu penso assim, e vou seguir na área de sexualidade humana, e penso assim, eu vou ter muito trabalho. Vai ter muito, porque não. Sim. E principalmente porque, infelizmente, em 2025, com todas as vitórias que a gente já teve com relação à questão de sexualidade, de gênero, ainda é um tabu falar sobre sexo, sobre o sexo, sabe? Sobre O ato em si. sobre o ato, sobre o prazer, sobre as escolhas. Se você escolhe, de repente, um dia namorar com homem, outro dia namorar com mulher, ou se de repente você é um homem e gosta de ver a sua esposa, né, de repente namorando com outra pessoa, tendo relação. Enfim, Vamos a um caso prático. Ai, meu Deus. vamos lá. Solteira, não sou eu, tá? Amiga! Adoro. Vamos imaginar que alguém está assistindo lá em casa e que está pensando, puxa, eu gostaria de ter uma primeira conversa com o meu esposo, com o meu namorado, com o meu noivo, com o meu ficante, com o meu par. Opa. Como que a gente faz isso de forma empática? Tem uma forma, tem um jeito, tem alguma reação que a gente pode esperar de não venha nesse lugar porque aqui eu não quero que você entre. Como que pode ser uma primeira conversa empática com esse homem que está do outro lado lá e que a gente está enxergando que pode ter uma dor, pode ter uma dificuldade, pode ter um peso grande para ele? Acho que a primeira coisa é observar o ambiente, né? Observar o campo. E que isso não seja feito num momento, às vezes, de emoção, ou numa Boa. briga, ou numa forma de ser agressivo. Então, é você observar o ambiente. E isso é um sinal de inteligência e de sabedoria, né? Você começar qualquer tipo de conversa, que é delicada, né? Sempre vai ser delicada, no momento que seja um momento amoroso. E sempre da maneira mais simples. E quanto mais verdadeira a mulher for para com ela mesma, mais simples vai ser. Eu sempre falo isso, né? Eu tô com 40 anos e já posso dar conselho. Pode. Maravilhosa. Eu falo assim, eu dou conselho para todo mundo que é jovem, eu falo, se aproxime sempre da verdade. Você não precisa ser santo, você não precisa ser santa, mas quanto mais você se aproximar da verdade, mais fácil a sua vida vai ser. Porque às vezes a gente cresce com algumas mentirinhas, até sobre nós mesmos. Não, acho que eu quero dizer sim, mas eu digo não. Eu quero dizer não, mas eu digo sim. Principalmente quando se trata de questões sexuais, né? Então, a mulher, né, ela é condicionada também a sempre fazer isso, a dizer mais sim quando ela quer dizer não, a dizer que chegou ao orgasmo quando ela não chegou. Então, quanto mais você se aproximar da verdade, eu acho que vai facilitar esse tipo de conversa. Eu adorei essa coisa do falar em um momento que não tem a ver Um momento. com o momento. É. É uma coisa tão simples, né? Pode ser tomando um café da manhã no dia Sim. seguinte, num lugar onde você vai ter tempo para conversar, caso a reação não seja a que você espera. Muito legal. Isso é Falar também, né? Porque acho que o que acontece é o não falar, né, Dri? o não falar sempre tem um preço, né? O não fazer alguma coisa sempre é o fazer. Então, e o preço sempre é mais alto. O preço de não falar, que é uma coisa como, eu escuto bastante, né? Tô cansado de falar, tô cansado disso, mas também tem um preço. Falar vai ter um preço, mas o preço mais alto é achar que tá tudo bem, quando não tá tudo bem. Colocar panos quentes em situações graves, né? Nossa, muito bom. E Dri, indo até um pouquinho agora para sua área empreendedora, né? Porque a Dri tem produtos digitais, gente, que ajudam esses homens, né? Em todos esses processos. Mas não foi tão fácil assim, né? A gente sempre fala aqui na nossa rodada, né? Quanto é desafiador transformar o seu conhecimento em um produto digital, em colocar isso, empacotar. E empacotar numa área tão específica, tão nichada, com várias questões, eu acredito que também deve ter sido um desafio, né? Foi, e será. Sempre será. E será, porque é um caminho sem volta. Quando você faz essa escolha, é um caminho sem volta. E entender isso, que foi mais difícil lá na frente, agora é um pouco mais fácil, mas que eu vou ter outros desafios lá na frente também, conforme o negócio for
for crescendo. Mas sim, sempre quando a gente trata de sexo, tem um grande, né, peso. Sim. Porque você é bloqueado nas redes sociais, você é mal interpretado, as pessoas te julgam pelo que elas veem, enfim, sem saber quem é você. Mas eu consegui, sim, na verdade estou conseguindo transformar. E foi um desafio para mim entender que o que eu faço no presencial pode ser válido também no online. Até porque eu recebia muita demanda eu sou do Rio, eu recebia muita demanda de pessoas de fora do Rio de Janeiro, de fora do Brasil. E eu falei, poxa, mas eu não posso Como? ficar limitada aqui. E principalmente quando se trata de energia, a energia ela é expansiva, ela não fica aqui, né? Se o meu trabalho é energético, ele pode expandir para Sim. todos os universos. Sim, é verdade. Não, e eu sempre olho pra Dri em várias redes sociais, depois ela vai contar pra vocês qual ela está, quais redes sociais, tudo. Eu olho e falo assim, gente, se eu tô procrastinando e a Adriana tá lá fazendo live 7 horas, 8 horas da manhã, eu tenho que fazer, gente. Esse tema, né? É um tema. Ela cheia de coisa, cheia de hater no TikTok, tá lá, eu não tenho que estar. É E verdade. é realmente um processo, e eu vejo que no seu caso é muito esse brilho no olho pela transformação que você vai gerar. É. Cara, e isso é muito legal, porque e a gente escuta assim, os grandes, né, falando, não é sobre o dinheiro, não é. E você, poxa, mas eu tenho que pagar minhas contas, tenho que pagar não sei o quê, todo mundo tem que pagar conta. Mas, de fato, quando você entende, quando você acorda, e o que você fala, uma vez até o Wendel Carvalho falou isso, né, que se você deixa de falar uma coisa, que essa frase poderia mudar a vida de uma pessoa, você é uma pessoa egoísta. Não sei se foi exatamente assim, mas é verdade. Então, quando você acorda, você fala, cara, o que eu posso falar, o que eu posso fazer pode mudar a vida de uma pessoa, pode virar a chave de uma pessoa. Como a pergunta, né, que a minha amiga fez mudou a minha história, né, foi uma virada de chave, poxa, então vale a pena. É verdade. Vale a pena. É Então, verdade. o empreendedor, né, principalmente a empreendedora, quando você coloca isso no teu caminho e como uma motivação diária. Outro dia um cliente falou assim para mim, você não sabe, você tá sempre bem-humorada, tem dias que eu não consigo, não tenho nem vontade de levantar da cama. Eu falei, eu também. Tem dias que é mais difícil levantar da cama. Eu tô sempre bem, mas tem dias que é muito difícil. E aí a gente precisa voltar ali no quais são, de fato, os propósitos, quais são as verdadeiras motivações para você, que não sejam as coisas tão rasas como dinheiro, ou não que o dinheiro seja raso, eu acho que a gente tem que validar, mas a transformação do outro que você pode fazer pelo mundo é muito maior. Maravilha, é verdade. A proporção do seu impacto, né? É muito maior, é verdade. É muito maior. Dri, vamos para um bate-bola? Vamos. Um mito que você gostaria de destruir sobre homens e relacionamento. Que homem só pensa em sexo. Calma, Adriana. Agora vai ter que... Adriana, calma assim. Até o pessoal da edição ficou alvoroçado, gente. Explique melhor sobre isso, Dri. Gente, os homens são muito românticos. Os homens amam. Homem ama. Olha lá, ele tá lá de meio de Homem ama. Muito bom. Homem ama. O homem não só quer transar. Vou contar casos de consultório. Às vezes chega o cliente falando, Adriana, eu tô impotente, fui sair com uma menina, pô, brochei e tal, não sei o quê. E aí vem toda a questão da conversa e eu falo, mas quando você namorava com uma pessoa que você confiava, você tinha relações sexuais, como que era? Não, era tudo bem, mas eu me separei. Aí agora tô sem namorada, vou me encontrar com uma pessoa, mas eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não tenho afeto. É uma coisa, se a gente escuta isso de uma mulher, é super comum. natural. Mas não é comum homens externarem isso. Eu achei isso. que eles nem porque- pensavam Sempre isso. tem essa questão do físico, né? Que tanto que fala homem é físico. Porque até então o homem só pensa em transar. Homem come qualquer coisa. E não é, gente. Não é. Homem não Chocada. come qualquer coisa. Assim como. Tem muitos homens que realmente não precisam ter afeto com pessoas que eles se relacionam sexualmente. Como tem mulheres também, que não Sim. precisam ter afeto com pessoas que se relacionam sexualmente. Eu acho que tem uns que passam por umas fases, não tem não? Como tem mulher. Então, Não, a grande Ela trazer que questão acontece nos dois. a nos gente não dois pode casos. generalizar, falar, homem só quer transar. Homem só quer... Não, o homem quer se relacionar, quer ter uma parceira bacana, que ele confie,
que ele possa namorar gostoso, por que não? Então, esse é um super mito. É, super mito mesmo. Dri, uma prática que toda mulher pode fazer para se reconectar com seu corpo, com seu desejo e, consequentemente, melhorar seu relacionamento com esses homens. Então, eu acho que essa questão de se aproximar da verdade dela, Uhum. é o ponto-chave. Porque tudo, a partir disso, a partir de você se relacionar com a sua própria verdade, o que eu quero dizer com isso? É se reconhecer o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque a gente já nasce com algumas questões sociais. Nem toda menina tem que se relacionar com menino. Nem todo menino tem que se relacionar com menina. Então, você se aproximando da verdade, ou tem que fazer do jeito que disse que é normal. E por isso que eu sou apaixonada por sexualidade humana. Porque quando vem pra sexualidade, não existe um limite. Não Sim. existe certo nem errado. Existe o que é adequado. Sim. Então, o segredo para as mulheres se reconectarem com os seus parceiros é se aproximarem da sua verdade, daquilo que é gostoso, que é prazeroso para si, e a partir disso compartilhar aí com o seu parceiro. Eu acho que até quando eu casei, eu cheguei a dar uma estudada, né, sobre essas coisas, né? E eu comecei a pensar o quanto nós mulheres não paramos para pensar nisso. Eu não sei se vocês se identificam, mas a gente pensa no nosso negócio, na comida que a gente vai fazer, Uhum. nas visitas, mas a gente não pensa, tá, o que eu gosto na relação amorosa. Ah, eu gosto que toca assim, assado, não, assim eu não gosto. A gente não para pensar nisso. E eu acho que isso que você tá trazendo é algo bem profundo de um lugar que, assim, cara, Você saberia responder essa pergunta, né? hoje eu sei. Então, Então, esse Você que está em casa, saberia responder o que você gosta e o que você não gosta na cama? porque muitas vezes a gente começa a olhar e fala, cara, eu tô Não, e eu acho que a questão de saber, e dependendo da origem que você tem, não é nem como saber, porque esse é um assunto que não é tratado. perfeito. É uma um caixinha, assunto não é o Kinder falado. Ovo, você só vai Falado. descobrir quando você chegar lá para abrir. É. Não tem isso, né, é assim que funciona. E é tão engraçado na fala que ela falou assim, eu nunca procurei saber dessas coisas. Que até no nosso vocabulário inconsciente não é sobre o tema, não é sobre assunto, é sobre coisa. Porque Sim. coisa é algo que é intocado, ou não tem valor, ou não sei o quê. Então a gente tem muito isso na nossa linguagem consciente do assunto. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, que veio aqui à minha cabeça agora. Que a gente- minha amiga. A minha amiga, não foi eu, é minha amiga. Uma vez li que a mulher, para ela conseguir, né? O homem, às vezes casado, que se relaciona, reclama que a mulher tá cansada, que ela trabalhou tanto que na hora da noite ali não tem aquela vontade. E eu li uma pessoa falando, deveria ser uma especialista, que a gente não é tão visual, né? Que a mulher tem que se preparar por algumas horas. Não, hoje eu vou transar com meu esposo, então eu já vou aqui tomar um banho, eu já vou mentalizar. E que o homem não. O homem, ele é mais visual, ele é mais sinestésico mesmo, né? Isso é verdade? É uma verdade. A mulher que está num relacionamento e que quer fazer sexo no final da noite, o ideal é que ela se prepare algumas horas antes. E que isso seja em conjunto, né? Que o homem participe também dessa preparação. Não necessariamente só no toque. Um erro fatal depositar. também. Eu faço muita preliminar, eu faço muito sexo oral. Eu não! Sexo oral já é sexo. A preliminar é tudo que vem antes do ato em É bom si. isso, hein? Ó, Não, e você trouxe uma fala, eu sempre ouvi em alguns contextos. Mandar uma falar sobre mensagenzinha. do depositar. O homem tem que ir depositando ao longo do dia, pra que à noite, tipo assim, o sacar são as preliminares, é o contexto, é o dia a dia, começa no bom dia. Eles falam que o sexo da noite começa no bom dia. boa. Aí na hora, no toque. A massagem tântrica em si, ela consiste especialmente na arte do toque sutil. E tem tanto poder, porque muitas das vezes eu faço a massagem no cliente e é incrível, incrível. A gente não descarta, né, a energia sexual dentro do processo da massagem tântrica. E muitas pessoas falam assim, homens, né? Nossa, me relaciono, nunca foi assim, nunca foi tão especial. E eu falo, porque não tem toque. Porque toda a mágica da massagem tântrica é no toque, na respiração, naquela coisa lenta. Até me emociona falar, porque é tão especial, muito diferente do que a maioria das pessoas acham que é só o final feliz.
E eu Tem brinco. muito tabu também. Não, mas eu brinco demais nas redes sociais. Eu falo, tem final feliz, porque você não vai sair daqui infeliz, meu filho. Você não vai sair infeliz. Então, trazer isso para a relação e para os meus alunos, eu ensino exatamente isso. Como você pode trazer essa mágica, essa arte do toque sutil pro teu relacionamento, pra tua cama, para que não seja uma coisa ali, bater ponto e tal, tal, tal. Será que se eu conhecesse ela antes, meus casamentos estariam ainda em pé? Com certeza. Eu acho que Mas vai dar até tempo de casar, porque você vai conhecer, vai fazer diferente. Vai fazer. Que isso seja sempre em conjunto, porque uma coisa que eu percebo, que eu ensino também para os meus alunos, é que a qualidade da vida sexual do casal, em geral, ela fica muito a cargo da mulher. Sim. Então, é a mulher que tem que comprar um brinquedinho, é a mulher que tem que Pensar botar no uma ambiente, no seu lingerie. Servir, A né? mulher, então, a qualidade da vida sexual do casal também é do homem. Sim. Repete lá. A qualidade de vida do casal também depende do homem. É verdade. E colocar nesse processo, né? Porque às vezes a gente já faz tudo, né? Já comprei, já fui, tudo. E não coloca eles para participar desse processo, né? Eu acho que fica muito o lugar de aprendizado, né? Nós temos muita coisa para poder aprender. Você trouxe falas, o homem também é romântico, não sei o quê. Às vezes por cultura, por ambiente que você, o contexto que você vive, é assim, é assado. Você toma essa verdade para si e esquece da sua verdade. Sim. Você falou assim, como é que vai ser melhor? Quando você achar a sua verdade, quanto mais verdadeiro for na comunicação e na relação, melhores os resultados. Então, esse lugar de conhecer, de entender, igual você brincou assim, será que meu casamento... Não, de repente o passado eu não corrijo, mas eu consigo fazer um novo. A partir de Exatamente. agora. Porque agora eu entendi, né? Agora eu sei responder. Eu sei, não, eu não sei responder, então eu Que eu preciso de ajuda de gosto, que eu alguém não gosto. para me ajudar a responder. É interessante Exatamente. esse lugar do conhecer, né? Exatamente. Muito Por bom. isso que você que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que teve vários insights, já coloca em prática, porque a Adri é maravilhosa. Inclusive, como que a gente te acha, mulher? Conta suas redes sociais. Bom, não é nada difícil me encontrar. Eu estou no Instagram com @dri.linares, no TikTok com @dri.linares, no YouTube com @dri.linares, mais alguma? Também estou no Twitter, mas lá no Twitter, no X, né? Sim. Também não sou tão ativa, mas eu sou mais ativa no Instagram, TikTok e no YouTube. É. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, sai vídeo novo no meu canal do YouTube. É verdade, é maravilhosa. Inclusive, tem o curso também, né, Dri? Inclusive, mulherada aí, você tem um maridão aí, né? Precisa. O meu curso hoje, ele é um curso especialmente para homens que querem durar mais na hora H, então homens que têm ejaculação precoce. Tem aí um processo, uma metodologia que eu desenvolvi dentro do meu presencial e eu consegui trazer para online, que era um drama meu, um drama interno. Será que eu vou conseguir? Será que vai ter qualidade? Então, a partir, né, de muitos estudos, a gente percebe que sim, é possível trazer essa qualidade pro online, para o homem durar mais. E quando muita gente me pergunta, mas eu vou conseguir durar 20 minutos? Nossa, falo, tem até o tempo certo, Tem, gente. eles são preocupadíssimos. Marca a hora, sangue Eles são preocupadíssimos com o tempo. Então, eu sempre deixo muito claro. Tudo é um processo. Sim. Se você dura 1 minuto e você passa a durar 1 minuto e meio, você já avançou um step. Se você dura 1 minuto e meio e você vai para 2, já é um step. Eu não posso te prometer que de 1 minuto você vai para 20 minutos. Sim. Mas é muito importante essa tomada de consciência sobre o próprio corpo. Você é terapeuta, você não é bruxa, né? Vai, Verá! Verá! Mãozinhas mágicas! Não, mas eu até brinco, eu faço mágica, não faço milagre. Então, mágica, sim, é possível fazer. Muito. A partir disso, né? Do próprio reconhecimento e trazendo esse empoderamento para o próprio homem. E o mais importante, o reconhecimento sobre o próprio corpo. Muito bom, Dri, incrível. Eu acho que para todas nós, né, trouxe muitas lições, com certeza para quem assistiu a gente. Quero te agradecer por estar aqui, por ter vindo do Rio aqui pra gente. É uma honra ter você. Vocês que estão assistindo, já segue mesmo. E olha, eu falo porque eu viro para ela e falo, Dri, toma da palavra, tô vendo aqui. Porque sempre tem muito conhecimento que a gente pode, né, adquirir nesse âmbito de relacionamento que a gente não fala.
Aqui a gente aprendeu 50 mil coisas, né? E no conteúdo da Adri, muito mais. Então, compartilhem com as amigas, empreendedoras, com os maridos, com todo o pessoal aí que você tá, né? Porque com certeza vai compartilhar com muita gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Comenta aqui, né? A gente quer saber como é que foi. Vai lá no Instagram da Adri, manda o direct assistir. Comenta seu comentário lá, porque com certeza, né, vai contribuir muito para muitas mulheres e homens, né? Deixa o seu like, eu sempre Deixa digo no o meu seu canal, like. deixa a sua dedada aqui. E... Aqui tá liberada as dedadas, tá bom? Ó, deixa aqui o seu like, é isso mesmo, se inscreva no canal, deixa o seu like na Adri também e a gente se vê no próximo episódio.